Olá, boa noite Will, seja bem-vindo, gratidão pela presença, estamos dando início, boa noite Sueli, seja bem-vinda, estamos dando início a mais um Momentos com Jerônimo Mendonça, Adriana, boa noite, gratidão pela presença de vocês, deixa eu dar entrada também para o meu perfil, para a gente poder acompanhar, ver se está fluindo bem o som, né? Beleza, está funcionando perfeitamente, que bom. Então nós vamos dar sequência a mais um estudo do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Quando vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos e aí a gente faz aquele combinado, né? Cada um de nós manda 5 aviõezinhos. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. A gente vai mandando os aviõezinhos, a Silvia chegou também, boa noite Silvia. E quando a gente manda 5 aviõezinhos para 5 amigos, a gente vai divulgando as lives que a gente acha interessante, tá? Não só a minha, mas dos outros amigos que fazem live também. Amigos queridos, né? Principalmente Ari e Clara, boa noite, sejam bem-vindos. Como, por exemplo, na quinta-feira temos o casal de Kardec, na sexta-feira Daniele, às 22 horas. Às 21 horas, na segunda-feira, nós temos o Carlos e a Natália pelos Somos Espíritas. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. E na sexta-feira, às 20 horas, a Neuza, do Essência Espírita. Márcia, boa noite. Lúcia, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Hoje eu fiz uma palestra presencial numa casa espírita, hoje às 8 horas, né, ou 20 horas, e um tema foi muito interessante. Qualquer dia eu vou trazer esse tema para uma das palestras virtuais que eu fizer, porque lá na casa espírita que eu fiz a palestra não tinha transmissão, né? Então, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então, por conta disso, eu vou falar para vocês o tema que eu achei muito intuitivo, na verdade, eu recebi essa intuição no sábado, eu estava numa casa espírita e eu pensei, o que eu vou fazer, que live, qual o tema da palestra, né? Então, veio assim, o que estamos fazendo aqui? Então, começou com essa pergunta e daí a gente foi desenvolvendo, foi muito legal. E, por sinal, essa semana estou repleto de palestras presenciais, gente, só para vocês terem uma noção. Hoje foi lá no Centro Espírita José Fernando Ribeiro, aqui de Araraquara. Amanhã no Moradas de Luz Jerônimo Mendonça, também de Araraquara. Jucimara, boa noite. Olha, eu acabei de falar, a Jucimara chegou. A Jucimara frequenta lá o Moradas de Luz Jerônimo Mendonça. E então ela falou que deve ir lá para assistir a palestra. Jucimara, então o tema da palestra de amanhã vai ser o que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Esse vai ser o tema, o mesmo tema que eu desenvolvi hoje lá no Centro Espírita José Fernando Ribeiro, aqui de Araraquara. E vou usar o mesmo tema na quinta-feira, gente. Na quinta-feira, dia 13 de outubro, no dia de lançamento do filme do Chico, mas eu vou estar em trabalho, né? Então a gente tem que trabalhar, depois a gente assiste o documentário do Chico Xavier num outro dia. E vamos falar no Centro Espírita Caminheiros de Jesus, também aqui de Araraquara, e vamos usar o mesmo tema, né? Vamos falar o mesmo tema, porque é muito bom, a gente tem que divulgar, como é importante a gente estar divulgando Luciano, boa noite, seja bem-vindo. Como é importante a gente estar divulgando uma mensagem em casas espíritas diferentes. Regina, boa noite, tudo bem? Como está a sua mãe? Mande notícias para a gente. Vibramos por ela outro dia, na live que fizemos com o Gleison no sábado, tá? Mande notícias como que está a sua mãe, tá bom? Marquinho passou depois o nome, mas nós vibramos em pensamento por ela, tá bom, minha amiga? E queria também falar para vocês que agora, hoje, na verdade, às 20 horas, lá pelo Centro Espírita Joca Vieira, de Teresina, Piauí, a nossa querida amiga Érica recebeu
a nossa amiga Bárbara Mota, e foi uma live maravilhosa. Eu cheguei da palestra e fui assistir. Que bom que ela já está em casa, mas vamos vibrar por ela, viu, Regina? Vamos vibrar por ela, depois no final a gente vai vibrar por ela. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Dani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu estava falando, Dani, lá da live das nossas amigas, a Érica recebeu lá no Joca Vieira a Bárbara, né, a Bárbara Mota, e foi muito boa a live. Eu até falei, né, comentei no nosso grupo lá, eu fui mencionado, e cada vez que alguém menciona algo que eu falei, aumenta a minha responsabilidade pelo fato. A Bárbara comentou, como a Luísio costuma dizer, né, os nossos ouvidos estão mais próximos da nossa boca. Então eu falo, nossa, cada vez que a gente comenta algum fato e alguém reprisa aquilo que a gente falou, a responsabilidade aumenta, né? É como aconteceu com os nossos amigos lá, o casal de Kardec. Eu já tenho o nome dela, Regina, já tenho o nome dela aqui, depois o Marquinho me passou, tá? Já está aqui na nossa relação. Aí, falei na Bárbara Mota, chegou a nossa grande amiga querida que participou agora. Eu estava assistindo a live de vocês lá, vocês estão show de bola, viu? As duas aí. Bárbara, você já está podendo voar, fazer voo solo, viu? Cláudia, boa noite, um beijo a você, um beijo para o Everton, para a Mari, seja bem-vinda também. Então, gente, olha, a live delas, das meninas, foi muito bom, e a Bárbara sentiu saudades, né, do sotaque do Nordeste. A Bárbara, que na verdade é de Fortaleza, é do Ceará, né? Não é bem de Fortaleza, mas é do Ceará, e está morando em Sarzedo, Minas Gerais, está mineirando, né, o seu sotaque nordestino, mas com muito carinho, né? Eu falo para vocês sempre, aquilo que a gente sempre diz, né? Nós podemos ter sotaques diferentes, mas nós falamos uma só linguagem, que é a linguagem do amor. Então, olha, amigos, eu fiz uma palestra hoje e o tema foi uma pergunta: o que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu não vou dar o spoiler da palestra, porque a Jucimara, se Deus quiser, vai assistir amanhã ao vivo, e lá no Jerônimo Mendonça, e vou fazer a mesma palestra na quinta-feira no Caminheiros de Luz. Caminheiros da Luz, de Luz, acho que é Caminheiros de Luz. Então, mas eu prometo a vocês que quando for fazer uma palestra virtual, já vai ser o próximo tema que eu vou abordar, porque aí eu trago para vocês também a poderem ver a reflexão que nós conseguimos trazer desse tema tão importante. Bom, vamos fixar o comentário, né? E eu estava falando para vocês do casal de Kardec, né? Lucas e Mari. Veja só, a Débora não, desculpa, a Débora chegou e também, bem-vinda, Débora. Que eu estava dizendo o seguinte, a Érica acho que comentou com a Bárbara que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E o serviço aparece quando o trabalhador está pronto. Então, né, o que a gente vai dizer? Que vocês já estão prontas para seguir mais caminhos aí pela frente. E eu falei para o Lucas, do casal de Kardec, falei, preciso desenhar agora ou, né? Ele ainda brincou comigo dizendo que para eu desenhar. Então eu falei, bom, vamos lá. O primeiro chamativo foi quando vocês começaram o perfil e eles estavam desenvolvendo lá um projeto de um congresso lá em Pelotas, e o Rossandro estava participando ali junto com eles. O Rossandro parou ali o estudo, abriu uma live e fez a divulgação do perfil deles, do casal de Kardec. Tá. Primeiro chamado. O segundo chamado. Quinta-feira passada, eles estavam fazendo a live, nada mais nada menos, quem entra na live? Renato Prieto, o ator do André Luiz, né? Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. O ator do André Luiz, o Renato Prieto, entrou e encheu mais ainda a responsabilidade deles. Eu falei para eles, olha, quanto maiores os poderes, vem maiores responsabilidades. Frase do tio Ben, do Homem-Aranha. E recentemente o Lucas ganhou
um livro aí no sorteio de um perfil. Não lembro exatamente qual perfil, mas o Lucas ganhou. Eu falei, bom, agora não preciso nem desenhar. Não, desenha. Aí eu peguei e falei isso para eles. Então, a responsabilidade nossa é mais ou menos aí. Começamos a ter conhecimento e o conhecimento vai fazer com que a gente divulgue, certo? Bom, hoje nós vamos parar e pensar. Parar e pensar. Que será que Jerônimo Mendonça vai trazer para nós nesse texto simples e objetivo? Chegou o fotógrafo das lives, o nosso amigo Gleison. Boa noite, querido amigo. Seja bem-vindo. O Gleison esteve conosco também no sábado passado. Agora fizemos uma live sobre o Evangelho no Lar, né? O culto do Evangelho no Lar. Então foi muito bom. Trouxemos vários assuntos para as reflexões. Quem quiser, está lá no nosso perfil, tá bom? E Jerônimo, né, nós terminamos a semana passada a mensagem meditando. E agora, depois de termos meditado, Jerônimo fala para nós pararmos e pensarmos. E o que ele vai mandar para a gente parar e pensar? Então vamos lá. Para e pensa. Entrega-te à tristeza por não teres podido comprar o carro do ano. Para e pensa nos milhões que se encontram na paralisia dolorosa, ansiando por poder se arrastar. Mergulhas no clima da revolta, porque não podes melhorar o aspecto da casa em que resides. Para e pensa nos milhares que dormem debaixo das pontes abandonadas. Encontra-te aborrecido com o trabalho, almejando coisa melhor. Para e pensa nos vários irmãos que não podem levantar a mão para erguer uma flor. Queixa-te comumente da refeição, reclamando contra ou aquela iguaria. Para e pensa na multidão de irmãos queridos que revolvem latas de lixo à procura de um pedaço de pão para o estômago atazanado pela fome. Reclamas contra o costureiro que não te entregou a tempo o costume ou vestido para o Réveillon? Para e pensa nos milhares de irmãos queridos que se vestem de chagas no silêncio dos leprosários. Comentas que o dia é triste, que a paisagem é melancólica. Para e pensa nos inúmeros irmãos muito amados que vivem na noite da cegueira. Choras por leve dor de cabeça que o comprimido alivia. Para e pensa nas centenas de irmãos guardados pelo sanatório no clima da loucura total. Para e pensa, coração amigo, que o próprio Jesus, o nosso Mestre e Senhor, não caminhou na terra por entre avenidas de flores. Levanta-te agora para seres mais útil. Elaine, boa noite, seja bem-vinda. E o nosso fotografeiro é o Gleison, né? Precisando de alguém para fotografar a live, só contratar o nosso querido amigo Gleison pela módica quantia de um gesto de caridade e amor. Não paga nada. Gente, este livro foi escrito por Jerônimo Mendonça, deixa eu ver certinho para não falar errado para vocês, em 1982. 1982, 19 de abril de 1982, 40 anos depois. 40 anos depois, esta mensagem ela é muito, mas muito atual. Parece que foi escrita hoje, sem sombra de dúvida. E vamos então fazer as reflexões, trecho a trecho, parágrafo a parágrafo. No primeiro momento, ele vai falar para nós que muitas vezes a gente se entrega à tristeza por não podermos comprar o carro do ano. Aí ele fala para nós pararmos e pensar nos milhões que se encontram na paralisia dolorosa, ansiando por poder se arrastar. E aqui Jerônimo puxa uma relação muito própria dele mesmo. Por quê? Como vocês sabem, né, Jerônimo ficou tetraplégico
em decorrência de uma artrite reumatoide que foi atrofiando todos os seus músculos, e ele ficou tetraplégico e desprovido da visão no futuro, teve que retirar uma vista, depois uma outra. Então, cego, tetraplégico, ele utilizou a fala como instrumento de levar a mensagem do Evangelho. Então, às vezes, nós reclamamos da vida porque nós não conseguimos comprar o carro novo, o carro do ano, né? Então, veja só, ele vai falar para nós pensarmos, ele não vai nem numa questão assim, quantos irmãos que têm que caminhar muitos e muitos quilômetros a pé porque não tem um meio de transporte, ou se tem que se acotovelar em ônibus lotados. Não, ele nem fala por aí. Ele puxa para ele uma relação muito particular. Milhões que se encontram na paralisia dolorosa, ansiando por poder se arrastar. Carol chegou aí, boa noite Carol, boa noite Denise. Então vejam, ele está trazendo para ele. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu queria tanto comprar um carro novo, e não consegue comprar, fica reclamando, e ele traz para ele esse exemplo. Ele, com certeza, gostaria de poder se arrastar, mas nem isso ele podia. E eu lembro de uma frase de uma pessoa que ficava reclamando que não tinha dinheiro para comprar um par de tênis novo, até que ele viu uma pessoa que era desprovida dos pés. Não teve mais nada, né, a reclamar, né? Teve mais nada a reclamar. Então, vamos ser gratos por aquilo que temos. Quando nós desenvolvemos o sentimento da gratidão, nós abrimos, né, luzes no nosso coração. Aí ele vai entrar numa outra questão agora. Mergulhas no clima da revolta porque não podes melhorar o aspecto da casa em que você mora. Aí para e pensa um pouco em milhares que dormem debaixo das pontes abandonadas. E na época de frio, na época de chuva, vocês podem imaginar quão difícil é para esses irmãos. Embora tenha aquela frase, né, que fala que Deus dá o frio conforme o cobertor, mas as pessoas reclamam, né? Tá? Revolta porque não pode melhorar, não pode reformar a casa. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Eu não consigo, eu queria tanto reformar minha casa, queria comprar uma casa nova. Mas a gente tem que fazer essa análise, né? Quantos e quantos irmãos, como Jerônimo coloca para nós, dormem debaixo das pontes, debaixo das marquises, perambulando pelas ruas, sem um lar, sem um teto. E aí a gente vibra por eles no final da live. Sobre isso, amigos, eu queria até fazer uma colocação para vocês, que certa vez, eu não lembro exatamente quem comentou esse fato, mas uma pessoa do interior, não lembro exatamente se foi do estado de São Paulo ou não, comentou com a gente. E uma cena que deixou-a chocada foi o fato dela andar no calçadão em São Paulo, logo pelas primeiras horas da manhã, indo para uma reunião, e ela percebeu que muitos indigentes, né, aquelas pessoas que vivem na rua. Boa noite, amigos Lucas e Mari. Depois vocês voltem a fita aí para ver o que eu falei de vocês aí no começo, tá? Fica aí a responsabilidade para vocês daqui para frente. E então ela comentou esse fato, que ela foi para São Paulo, no calçadão, e percebeu que tinha muitos e muitos, né, moradores de rua dormindo assim debaixo das marquises, ou até mesmo, né, no meio da via por onde que as pessoas passavam. E ela notou que ali não tinha um ser humano na visão daquelas pessoas, tinha como se fosse um monte de lixo, um saco de lixo ali. Porque eles passavam, desviavam das pessoas, e ela falou assim, nossa, é um ser humano que está ali, é um irmão nosso. Ela falou assim, só falta a pessoa chegar ali e pular, como se fosse um saco de lixo. Então, gente, olha que situação. Nós às vezes reclamamos da nossa casa,
Eu queria ter uma casa melhor, eu queria ter uma casa mais confortável, eu queria reformar, mas quantos e quantos irmãos padecem no relento? Então, vamos fazer essa reflexão, vamos agradecer pelo lar que nós temos, agradecer pela oportunidade de termos uma residência, termos uma família, que esses irmãos, vivem nas ruas, sem um lar, sem um teto. Aqui uma outra questão que ele traz também para a nossa reflexão em relação ao nosso trabalho. Encontra-te aborrecido com o trabalho, almejando coisa melhor. Para e pensa nos vários irmãos que não podem levantar a mão para erguer uma flor. Bom, é justo e natural que nós busquemos uma casa, um trabalho melhor. É justo e natural que nós procuremos progredir, crescer, desenvolver as nossas capacidades, desenvolver os nossos talentos que nós recebemos. Porém, o Jerônimo aqui não traz nem colocação, não faz nem a colocação, por exemplo, quantos irmãos estão desempregados, quantos e quantos irmãos gostariam, tem um subemprego, aquela brincadeira que as pessoas fazem, vende o almoço para pagar a janta. Ele praticamente ganha para o sustento diário. Então, aqui quantos reclamam pelo trabalho? Reclama do chefe, reclama do emprego, reclama de ter que acordar cedo. Boa noite, Iriana. Boa noite. Reclama do chefe ou reclama do emprego. Mas vejam, se você abrisse mão do teu emprego, vocês iam ver quantas pessoas estariam fazendo filas que daria a volta no quarteirão por aquele emprego que você reclama. E o Jerônimo não está nem entrando nesse mérito. Ele, como mais uma vez, ele traz uma situação muito particular dele. Como vocês sabem, já volto a dizer, por ser tetraplégico, ele não tinha a possibilidade de sequer levantar a mão, como ele coloca aqui para nós. Encontra-te aborrecido com o trabalho, almejando coisa melhor. Para e pensa nos irmãos que não podem levantar a mão para erguer uma flor. E o Jerônimo não podia sequer levantar uma mão. Ele não podia levantar. Se ele tivesse que tomar água, ele dependia de alguém colocar água para ele tomar. Um café precisava com jeito também para que não queimasse. Olha que dificuldade, ele não conseguia levantar as mãos. Um gesto mais simples que nós fazemos e nem prestamos atenção. Então, quantas e quantas oportunidades nós temos para agradecer, em vez de reclamar, em vez de blasfemar contra aquilo que não temos. Agora ele entra no campo da refeição. Queixa-te comumente da refeição, reclamando contra essa ou aquela iguaria. Para e pensa na multidão de irmãos queridos que revolvem latas de lixo à procura de um pedaço de pão para o estômago atenazado pela fome. Olha só. Isso, gente, é um fato real. Não é filme de ficção científica, não. É um fato real. E a gente muitas vezes reclama porque tá sem sal, tá com muito sal, os negócios tá doce demais, esse feijão não tá bonito, o arroz tá não sei o quê, o arroz tá papa, é pouca mistura. Eu não gosto dessa mistura, eu não gosto disso. Gente, eu falo assim, antigamente a gente falava assim, olha um pouquinho para trás. Hoje basta olharmos ao lado, a gente prestar atenção de quantas e quantas pessoas estão em situação de rua. E a cada dia que passa aumentam mais. É um problema social. Tá, não estamos dizendo que não é um problema social. Mas o que levou aquele irmão a ir para a rua também? Será que não foi algum desequilíbrio? Salvo engano, uma vez teve uma reportagem que uma equipe de televisão entrevistou vários moradores de rua. E nessa entrevista, parece que chegou a conversar com pessoas muito cultos, muito eruditos na fala, do jeito de dizer. E a pessoa ficou intrigada, mas nossa, o senhor tem tamanho conhecimento
E ele fala que ele era uma pessoa de altas posses e, de repente, deu aquele problema, deu um clique, sei lá qual que foi o problema, e a pessoa saiu e foi para a rua. Foi para a rua e vive na rua. Então a gente também não consegue avaliar a dor que levou aquele irmão a seguir aquele caminho. Então quando a gente tiver que, como a Débora está dizendo, sermos gratos e valorizarmos o que temos, sem sombra de dúvida, né? De vulnerabilidade social, é isso mesmo. São pessoas, tá certo, o termo correto, né? Em situação de vulnerabilidade social. Os termos vão se atualizando tanto, né, Ari, que a gente perde até um pouco cada hora vai mudando um pouco, mas bem mais correto o termo, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então lembrarmos quando nós recebemos a comida, que a gente faça, né, como eu comentei na live que nós fizemos com o Gleison, vamos fazer uma oração agradecendo o prato de comida que temos e fazer uma cadeia de agradecimento de todas as pessoas que trabalharam para que aquele prato de comida chegasse à sua mesa. Desde a pessoa que cozinhou, desde a pessoa que transportou, que vendeu, que transportou, que plantou, que cuidou, e agradecer também a Deus, nosso Pai, o Criador, que nos deu a terra e a água e a semente. Então lembrarmos disso é muito bom, né? Sermos gratos. Na sequência, ele vai falar sobre os nossos trajes, né? Nossos trajes, as nossas roupas. Então reclamas contra o costureiro que não te entregou a tempo ou costume ou vestido para o Réveillon. O Réveillon ou qualquer outra festa, que de repente um casamento, algum evento social que a gente tem que ir e não te entregou a tempo, então você fica reclamando, nossa, ou ficou ruim, não ficou legal, a costura não ficou boa. E aí ele fala assim para nós, né? Pare e pensa nos milhares de irmãos queridos que se vestem das chagas no silêncio dos leprosários. No silêncio dos leprosários. Deixa eu ver o que a Elaine falou aqui. Eu tive um tio que foi morador de rua por uns 20 anos, estava sumido. Ele pediu ajuda e deu o nome de meu pai e conseguiram nos encontrar. O pai dela foi em São Paulo, perto do Parque São Pedro, e conseguiu trazê-lo para o interior. Nossa, Elaine, tá vendo só como são essas coisas, né? Como são essas coisas. Então vê que não é conto de fadas, nem história da carochinha, não, é realidade. Então é a questão da roupa. A gente vai ter um evento, um casamento, um batizado, qualquer coisa do que vale, ou Réveillon, fim de ano está chegando, né? As pessoas gostam de uma roupa nova, tudo mais. E aí fica ruim, acha ruim porque a roupa não ficou legal, não sei o que lá. O Will falou alguma coisa que deixa eu ver. Vivendo e aprendendo, outro dia vi uma live e procurei fazer igual. Em vez de apenas doar dinheiro para quem vive nas ruas, comecei a perguntar o nome deles e conversar com eles. Muito bom. A Helene falou, muita tristeza quando vimos, foi um choro só, né? A Bárbara dizendo, tive uma situação parecida. Deu certo, né? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. O Will colocou uma coisa muito importante. Eu lembro que não sei quem fez um comentário, não sei se foi numa palestra, uma live, não lembro exatamente. A gente vê tanta coisa, mas a essência fica, não importa quem falou, né? A mensagem vem de vários lugares. E o que aconteceu? A pessoa, quando dava a moeda, a pessoa perguntou assim, mas você deu a moeda, você entregou na mão, deu assim na mão da pessoa? Não, eu só coloquei lá onde estava lá uma latinha dele. E você olhou nos olhos dele? Não, então você não fez nada. Você só se livrou daquela moeda que estava no seu bolso, né? A Bárbara, mais importante que alimentar a matéria é o espírito. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então vejam só, né? A gente tem que lembrar até da roupa da gente. Muitas pessoas falam assim, não, eu tive um problema nessa pandemia, não sei se algum de vocês teve
esse problema, mas aqui na minha casa deu umas traças aí estranhas. E as traças, elas fazem um negócio esquisito na roupa da gente. A gente, né, tem as nossas roupas lá, quando você vai colocar a roupa, essa traça ela vai apertando a roupa, não sei por quê, né? Não é traça nenhuma, não, é o contrário. A gente acaba engordando, né? E por conta da pandemia, muitos de nós, não digo todo mundo, né? Alguns até emagreceram, mas muitos de nós acabou compensando a ansiedade pela alimentação. E por falar em ansiedade, quarta-feira é o tema da live do Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmin. Quarta-feira estaremos falando sobre ansiedade. Então, o que acontece? A roupa ficou apertada. Qual que é o projeto de vida? Eu vou fazer o seguinte, eu vou emagrecer, não vou usar essa roupa. Gente, ficou apertada, já é um sinal, né? Que está na hora de você passar para frente. E se Deus quiser, vai te dar condição financeira para que você compre uma outra roupa. Quando você estiver um pouquinho mais magro, de repente mudou a moda, era de um jeito, era de um corte, ficou de outro jeito, aí você já aproveita, né? E compra uma roupa nova e passa aquela roupa que já não servia mais para alguém que precisa, né? E a gente fica olhando no nosso guarda-roupa. Eu lembro que a Ana Teresa Camasmi, no Congresso Virtual Espírita de Uberlândia, acho que não desse ano, do ano passado, ela estava participando juntamente com o Rubens de Castro, da Web Rádio, e a Ana Teresa falou assim que no período da pandemia, ela chegou à conclusão que ela usou praticamente, vou dar um número, não lembro exatamente o número que ela falou, mas vamos pensar, 8 jogos de conjunto de roupas. Eram sempre aquele 8 conjuntos de roupas. Ela olhou o guarda-roupa e viu que tinha um monte de coisa. Então ela falou assim, olha, não preciso de tudo isso para viver, né? Por falar, lembrei-me, vou comer um delicioso bolo. Tadinho do Gleison, hein? O Gleison fica com vontade. Então pense, a roupa, né, não serviu, passa para frente, né? Depois você depois você consegue comprar uma outra roupa de uma outra cor, a cor da moda, e vai mudando sempre, né? Vem inverno, verão, então passa para frente. Então não vamos reclamar, né, da nossa roupa do fim de ano, se não ficou legal. Era para fazer uma roupa branca. Letícia, boa noite, seja bem-vinda. Era uma roupa branca, ficou meio cor de barbante, como que chama aquela cor? Esqueci o nome. Não é o branco, é um branco que não, eu não lembro o nome. Esqueci o nome, vocês sabem, que não ficou um branco tão branco, o Gleison, eu tinha 4 pares de sapatos, mas o tempo pra cá meu pezinho engordou, daí eu dormi. O pé engordou em inglês. Que problema? É muito bolo, Gleison. É muito bolo. É off-white. Obrigado, claro. Off-white. Tá vendo? Nada como ter uma equipe que dá um apoio logístico pra gente aqui na nossa live. Os dois aí, a Clara e o Lucas e Mari, off-white. Tá certo. Então, se não se preocupa, não. Vai pra frente. Vai pra frente. Não é que tá mal lavada, não. É a cor que é assim mesmo. Bom, vamos em frente. Comentas que o dia é triste, que a paisagem é melancólica. Para e pensa nos inúmeros irmãos muito amados que vivem na noite da cegueira. Parece um branco encardido, é isso mesmo, Clara. Não vou falar o nome do sabão em pó também para não fazer propaganda. Se bem que aqui em casa a gente não usa mais aquele sabão em pó que o pessoal falava, a gente usa um outro agora. Bom, todo mundo off-white, tá vendo? Olha, ele traz mais uma vez uma relação muito particular dele, né? As pessoas falam, que dia triste, né? Nem particularmente, eu não sei de você, bege também, é um bege. Mas é um outro tipo, o bege já é diferente, é o off-white mesmo, o Will. Eu não sei se vocês, cada um reage a uma determinada maneira em relação ao tempo. Por exemplo, os nossos irmãos que vivem em Londres, por exemplo, eles reclamam muito pelo pouco tempo de sol. Então deixa o ambiente meio depressivo. Na Suécia, se não me engano, na Dinamarca, nesses países mais ao norte,
eles têm muito pouco tempo de sol, então é um período de, como que eu diria, traz muito aspecto depressivo, né? Muito aspecto depressivo, porque as pessoas não gostam. Eu particularmente falo assim, eu gosto de um céu azul, pode ter até nuvens e tudo mais, um céu azul, com sol e tudo mais, ou chovendo. Eu não gosto quando fica aquele dia assim, meio cinzento, meio, né, meio sem graça. Mas, olha o que o Jerônimo traz para nós. Comentas que o dia é triste e que a paisagem é melancólica. Para e pensa nos inúmeros irmãos muito amados que vivem na noite da cegueira. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Então vejam, quantos irmãos... Está travando para você, mas eu acho que... Cássia, tenta entrar e sair da live, às vezes acontece isso. Eu estou acompanhando aqui pelo meu... Está meio normal aqui, não deu travado não, tá? A gente sempre recomenda que quando dá uma travada, para a gente entrar, sair e entrar de novo na live, que às vezes resolve, tá? Para o Gleison falou que está ok. Né? Coloquem para ela, então, gente, fica mais fácil vocês escreverem, que eu estou... Quando trava assim a live, a pessoa sai da live e entra de novo, que às vezes resolve, às vezes algum problema de conexão da internet, né? O Will falou, estranho. Bom, então vejamos, esta situação, o dia pode ser triste, você está reclamando que o dia é triste, a paisagem é melancólica, mas muitas vezes não é o dia que está feio, é o nosso estado de alma que está triste, é o nosso estado de alma de melancolia que está assim, sabe? Porque quando a gente não está bem, o que acaba acontecendo? Quando não está bem, a gente não está legal, nós podemos estar na praia mais linda, maravilhosa, né, Clara? Nós podemos estar no lugar mais magnífico, né, cheio de árvores, flores, mas se a gente não estiver bem, né, a gente vai ver com os olhos da alma. E o Jerônimo traz para nós essa reflexão muito importante, que para ele mesmo, para ele, que, veja só, muitos irmãos vivem na noite da cegueira. Ele passou por essa prova. E Jerônimo não nasceu desprovido da visão. Ele foi passando pelas provas em doses homeopáticas, né? Aqueles que não conhecem a história de Jerônimo Mendonça, Jerônimo Mendonça, ele era um jovem até a sua adolescência normal. Começou a ter uma série de problemas, começou a ter muitas dores nas pernas, começou a se apegar numa bengala, da bengala para a muleta, da muleta para uma cadeira de rodas, da cadeira de rodas para uma cama ortopédica, vítima de uma artrite reumatoide. Além disso, ele tinha problemas cardíacos, né? Tomava em média 10 a 12 comprimidos de Zordil por dia. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Tinha um calor muito exagerado na região do rosto. As palestras dele normalmente tinha sempre um ventilador. E ao longo do tempo, o cérebro foi comprimindo, teve que extrair um olho e depois o outro olho. Então a prova para ele veio em doses homeopáticas. E ele poderia falar assim, né? Você fala que o dia está triste, mas imagina uma pessoa que não pode ver. Então por aí nós já temos tanto a agradecer, né? Aí ele vai dizer uma outra questão particular. Choras por leve dor de cabeça que o comprimido alivia. Para e pensa nas centenas de irmãos guardados pelo sanatório no clima de loucura total. Deixa eu ver aqui o que a Débora falou. Fiquei com sequelas por conta das sessões de radioterapia. Não tenho saliva, perdi parte da audição, alguns alimentos não consigo comer, poderia ficar amargurada, reclamar muito. Mas eu acredito, eu tenho certeza, não acredito, viu, Débora, que você conseguiu, né? Apesar dessas dificuldades inerentes,
né, você conseguiu superar e vencer, né? Porque não importam as provas, as dificuldades, como nós reagimos a ela. Essa que é o grande mérito. A gente fala sempre assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aí a Débora, optei por agradecer por ter a oportunidade de estar viva. Minha amiga. Por isso que eu passei a pedir para que você entrasse em contato com aquela pessoa aquela vez, né? Que foi muito bom. Eu acho que a gente está aqui para nesse processo, né, de um ajudar o outro. A gente ser pontes de ligação entre uma pessoa e outra e servirmos, né, para levar a mensagem do Evangelho. E o Jerônimo fala assim, que às vezes a gente reclama de uma dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Que o analgésico resolve, que o comprimido resolve. Mas quantos irmãos, né, estão guardados no sanatório em clima de loucura total? Não é bem uma loucura, né? Hoje em dia não se fala mais isso. São irmãos, o Will dizendo que a Débora irradia luz, com certeza. A Débora é uma amiga muito querida, está sempre mandando bom dia para a gente e a gente fica muito feliz com os seus bom dias, viu, Débora? Estou sempre curtindo eles, viu? Agradeço sempre esses bons dias que chegam com muito amor, com muita alegria para a gente. E então vejam, quantos irmãos estão passando por um problema de ordem mental, seja de ordem espiritual, por algum processo obsessivo, mas muitas vezes, por um problema neurológico, chamados tipo loucos, por algum desequilíbrio mental, que são obrigados a conviver e estar internados. E qual problema é esse? Qual um problema é esse? E a gente reclama de uma simples dorzinha, né? De uma simples coisa tão simples e insignificante. Então a gente tem que pensar muito e agradecer muito mais. Antes de reclamar, vamos agradecer. É fundamental. E até aproveitando o gancho antes de fazer a última leitura do último parágrafo, na palestra de hoje, eu comentei a questão 919 lá do Livro dos Espíritos, e aí eu passei para o pessoal o seguinte exercício, que não é para eles, na verdade era muito mais para mim, que eu estou tentando, né, a gente colocar em prática aquilo que a gente fala em palestra, aquilo que a gente fala em live, né, que a gente sabe, falar é muito fácil, exercitar aquilo que a gente fala é a grande diferença. E aí eu comentei para eles assim, bom, se nós não conseguirmos fazer o nosso exame de consciência, passar o nosso dia limpo, que a gente consiga, pelo menos, uma vez por dia, ter um ato de gratidão, ser grato a alguém por te fazer qualquer coisa, inclusive os nossos familiares, agradecer, obrigado por você ter feito o café, por ter posto a mesa, por você ter... Mas falar de coração. E o outro foi fazer um ato de gentileza, ser gentil um por dia. Se a gente fizer isso todo dia, nós vamos talvez conseguir fazer disso um hábito e vamos mudar, sem sombra de dúvida, a nossa vida aqui na Terra. E finalizando, Jerônimo diz o seguinte, a Débora falando do copo meio vazio, meio cheio, né? A Débora está dizendo que só conta sobre ela para dizer que a vida é maravilhosa e só depende de nós. Olha, Débora, eu vou dizer uma coisa, viu? Isso não é para qualquer um, viu? Não é para qualquer um. Passar pelas provas e ainda desenvolver o sentimento de gratidão, isto significa que está um pouquinho mais na frente, né? Daquilo que nós nos propusemos a vir. Não que você está na frente de ninguém, de você mesma, sabe? Eu acho que eu falo, é importante que a gente vá aprendendo com os nossos erros, com as nossas provas, com as nossas dificuldades do caminho, né? Aí, todo mundo gosta do seu bom dia, tá vendo, Débora? Que bom mesmo. Bom, e aí ele vai finalizar dizendo, né? Para e pensa, coração amigo, que o próprio Jesus, nosso Mestre e Senhor, não caminhou na terra por avenida de flores.
Levanta-te agora para seres mais útil. Então, gente, eu acho que a gente para e pensa e vamos levantar e vamos para frente. Vamos fazer alguma coisa de bom e de útil para os outros e, consequentemente, para nós mesmos. Porque a partir do momento que nós fazemos algo em prol do nosso próximo, quando eu ilumino o caminho de um irmão, aquela luz reflete no meu caminho. Então, que a gente possa ser, além de ponte, luzes que vão iluminar o caminho das outras pessoas. Certo, gente? Então, esta lição que ficou para as nossas reflexões, como eu falei para vocês, ela é muito atual, muito atual. E por falar em dor, amanhã vai ter um estranho diálogo, tá? Um estranho diálogo. E eu convido vocês também para quarta-feira, um tema oportuníssimo, um tema que acho que, olha, eu não sei, para mim não tem nada a ver, viu? Vou falar esse tema aí, acho que nem para mim, nem para Clara, né? Quarta-feira, acho que a Ana Teresa ficou inventando história, né? Quando quis trazer um tema sobre ansiedade. Só que não, né, gente? Só que não, né? Quem não, né? Quem não? Quem não vive da ansiedade, né? Quem não vive da ansiedade? Ansiedade, nós vamos ter muita coisa para a gente conversar. Gente, que texto maravilhoso. E eu vou falar, como sempre falo para vocês, amanhã eu faço a postagem do banner, né? E depois, o que é isso, né? Não sei. Não sei, Clara, não sei nada. E na quarta-feira pela manhã, nos stories, eu faço a postagem do link do canal da Web Rádio Fraternidade, onde vocês vão poder ouvir o texto, praticamente na íntegra do livro, que a Ana Teresa comenta sobre ansiedade. Eu tenho feito por hábito assim, toda terça-feira à noite eu faço a postagem da foto e na quarta pela manhã nos stories vai o link do canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade para que vocês possam ouvir. E aí na hora da live fazemos as reflexões em conjunto. Bom, agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. E dentre as pessoas que eu queria pedir também, né, dentre as pessoas que já estão aqui, a Maria José Campos, que é a mãe da Regina e a avó do Marquinho Faria, tá? E vocês podem ir marcando os nomes também, né? Que com certeza, além dos nomes que estão aqui nas nossas vibrações, vocês vão mentalizando essas pessoas também, né? Então agora nós vamos colocar a música para a gente fazer as nossas vibrações. E aqueles que sentirem com vontade, podem colocar um copo pedindo a fluidificação das águas, né? E assim, queridos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando o nosso corpo, relaxando os nossos ombros, abstraindo a nossa mente, sentindo uma brisa suave envolvendo a cada um de nós. Inspirando, sentindo um aroma de flores do campo, olhando assim um jardim repleto de flores das mais diversas cores, rosas, amarelas, vermelhas, violetas, a relva verde, como se estivesse iluminando o nosso caminho por onde vamos passando. Sinta-se caminhando por este jardim. A brisa suave toca seus cabelos. Nós vamos caminhando lentamente
por essa estrada de flores, desta relva verdejante, e nós encontramos uma árvore muito bela. E nesse momento nós vamos dar um abraço nesta árvore, sentindo a energia que emana da natureza para os nossos corações. E no abraço que sentimos as energias da natureza, vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Junto a nós, neste abraço, vamos pedir a Ele: Mestre, abençoe a cada um de nós que encontra-se aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, necessitado de um amparo médico espiritual. Mentalize esse irmão. Peça que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visite a cada um dos doentes, dos aflitos, do corpo, do espírito. Vamos pedir que o nosso Divino Mestre abençoe também os nossos ambientes de trabalho, de estudo, abençoe as nossas casas religiosas, abençoe aqueles que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um teto. Irmãos nossos ainda perdidos em vícios, drogas, o alcoolismo. Abençoe os abandonados, dá sorte nos asilos, nos orfanatos ou nas prisões. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações, derramando bênçãos de luzes sobre todos esses nomes que estão abertos aqui na tela, em especial nesta noite, pela Senhora Maria José Campos, mãe da nossa querida amiga Regina e avó do Marquinhos, que a espiritualidade possa ampará-la, socorrê-la, trazendo o reequilíbrio para o seu corpo e a cura para os seus males. E assim também de todos aqueles que estão em nossos pensamentos. Abençoa-nos, Mestre, nesta noite. Permita que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa colocar nessas águas o remédio salutar para o reequilíbrio das nossas energias. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecidos pela presença de cada um de vocês, amigos queridos, de coração para coração, dizemos a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males e que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês, amigos, que estiveram conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!